mais uma reflexão de caminhar na graça. O que significa sermos adoradores? O que significa a verdadeira adoração? Precisamos entender acerca da verdadeira adoração para que nós a realizemos, não na nossa perspectiva, mas na maneira como agrada o Pai, como expressa a sua vontade. Precisamos do entendimento que a adoração não se trata de onde, não se trata de forma, mas de como nós adoramos. Nós precisamos, para sermos os verdadeiros adoradores, entender quem somos e assim praticarmos a verdadeira adoração segundo a perspectiva que Deus deseja, como Ele planejou, e assim nós possamos ser como Cristo neste mundo. Lá em João 4, do 20 ao 24, Jesus falando com a mulher samaritana, ele afirma: os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Isso a mulher samaritana falando. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, primeiro, não se trata de onde, não se trata de lugar, não se trata de processos que seguimos, isto é, de liturgias, mas se trata de uma postura, de um entendimento de quem somos. A verdadeira adoração glorifica o Pai. Mas o que significa adorar a Deus? O que significa prestarmos o culto a Deus que lhe agrada? Essa é a questão que a gente precisa entender, pois não está relacionado nas coisas que fazemos de nós para Deus, mas no entendimento do que Ele deseja. Paulo, escrevendo sobre isso, na carta aos Romanos, ele fala que o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, está na nossa oferta, ou seja, na oferta que fazemos dos nossos membros em favor da vontade de Deus. Nós precisamos nos ofertar. Mas por quê? E como devemos ofertar? Essa é a questão que a gente precisa entender, pois Ele nos chama para vivermos como seu filho, para vivermos o reino de Deus aqui na terra. Como vivemos o reino de Deus na terra? Andando como devemos andar no reino de Deus. Ou seja, fazer a vontade do Pai real, realizável, expressa, clara, iluminada, visível neste mundo, para que as pessoas vejam, para que as pessoas glorifiquem a Deus por causa do que nós fazemos. A gente precisa entender que a verdadeira adoração implica numa transformação de entendimento, isto é, numa compreensão de quem somos, do que recebemos de Deus e da obra que Ele realizou. Pois se não entendermos que fomos feitos à imagem de Cristo, que temos a mente de Cristo e que Ele nos chamou para sermos como Cristo neste mundo, de maneira que as pessoas, ao nos receberem, ao ver o que nós fazemos, vejam Cristo e assim também vejam o Pai, a gente não está praticando a verdadeira adoração. Deus é glorificado por meio de nossas vidas quando a gente faz as obras que revelam Ele, ou seja, quando nós praticamos as virtudes de Deus. Quando nos nossos relacionamentos nós expressamos graça, misericórdia, quando expressamos a compaixão às pessoas. Nos nossos relacionamentos nós agimos como Cristo. Essa é a verdadeira adoração. Por isso, não se trata de cultos nem de serviços religiosos. A gente precisa entender, nós precisamos disso. Precisamos nos reunir, precisamos nos encontrar, precisamos aprender uns com os outros, mesmo que a gente faça isso de forma, vamos dizer, online. Não importa. O que a gente precisa entender é que nós precisamos revelar Deus para as pessoas através das nossas atitudes. E isso a gente só faz no processo de santificação, ou seja, de abandonar uma prática segundo a natureza humana
ou seja, nos despir da velha natureza e nos revestirmos de Cristo, pois é este revestir de Cristo que vai nos conduzir a glorificar e à prática da verdadeira adoração, ou seja, que vai fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus. Nós glorificamos a Deus quando nós nos submetemos à sua vontade, quando andamos neste mundo como Cristo, quando expressamos o amor que ele revelou em favor das pessoas. Pois ele disse que um novo mandamento nos dava, que a gente deveria amar como ele havia amado, e ele amou ofertando em favor das pessoas. Ele se ofertou em nosso favor para que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer o Pai. Assim como ele, nós devemos fazer neste mundo para que as pessoas possam conhecer o Pai e conhecer a sua vontade. Que a gente possa entender e buscar o conhecimento de Deus para sermos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que andam na sua vontade, que glorificam o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.